Olá, meus irmãos. Estamos aí com mais um vídeo da nossa série de mensagens, Estudos no Pentateuco. O tema que iremos abordar hoje é o exemplo de um bom casamento. Vamos lá para o texto bíblico? Abraão já era velho de idade, bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, o que era responsável por tudo quanto tinha: Põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio das quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Esse texto está lá em Gênesis 24, do verso 1 ao 4. Eu quero falar aqui sobre essa questão de ter, né, de alcançar esse bom casamento, de esse exemplo de um bom casamento, justamente porque o casamento de Isaac e Rebeca é um dos textos mais usados a respeito de casamento, a respeito de família, a respeito de um bom casamento. E aqui eu quero citar 5 pontos ou 5 informações importantes sobre esse casamento de Isaac e Rebeca, que irá servir também para nós, para escolhermos da maneira certa, para escolhermos da maneira correta. Então, 5 pontos, ou podemos extrair 5 informações importantes sobre o casamento de Isaac e Rebeca. O primeiro, a esposa deveria sair da família de Abraão. Está lá em Gênesis 24, do verso 3 ao 4. E juro pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Quando Abraão fala para o seu servo ali não buscar mulher do meio daquele povo que ele estava, no meio dos cananeus, para buscar uma mulher no meio do meu parente, Abraão ele estava querendo dizer hoje que a gente chama de que não irá casar o meu filho num jugo desigual. Jugo desigual não é autorizado pela igreja, nem católica e nem cristã ou protestante, evangélica, não sei como você chama, mas nem no protestantismo nem no catolicismo é muito aceito o jugo desigual. O que é o jugo desigual? É um relacionamento entre um crente e um descrente, um ateu, seja lá de qual religião for. Então, não existe esse tipo de casamento entre um crente e um descrente, ou seja, um católico e um budista, um cristão e um muçulmano. Por que que não é aconselhado? Não vamos falar que é proibido, mas não é aconselhado. Por quê? Os valores cristãos são os valores de outras religiões são outras. Quando esses valores divergirem, essas ideias divergirem, como que vai ser? Vai dar briga, quem vai ceder, quem não vai ceder, vão ficar ali um cara virado para o outro. Por isso, quando Abraão disse para o seu servo falou assim, ó, falou para o seu servo, pegue a mula, os dinheiros, vai procurar uma esposa para o meu filho, mas que seja da minha família. Ou seja, pessoas que adorem ao meu Deus. Pessoas que não adorem a ídolos. Pessoas que não adoram a outros deuses, mas pessoas que adorem ao Deus de Abraão. Pessoas que têm a mesma reputação de Abraão. Pessoas que amam o mesmo Deus de Abraão e não outros tipos de deuses. Pessoas que irão se submeter ao meu filho Isaque. Essa era a ideia de Abraão. A esposa deveria ser da sua família, ou seja, não haveria julgo desigual do seu filho Isaac com a sua futura esposa. Primeiro conselho, a primeira informação importante. O segundo, o filho não deveria retornar à terra natal de Abraão. O servo lhe perguntou: E se a mulher não quiser vir comigo a essa terra? Deve então levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. Está lá em Gênesis 24, versos 5 ao 6. Por quê? A gente já viu ao longo da nossa série de mensagens, ao longo dos nossos vídeos que a gente tem estudado, que Abraão veio da onde? De Ur dos Caldeus, um lugar extremamente pagão. Abraão não queria deixar o seu filho voltar para não ser contaminado com o paganismo de lá, mas ele queria pegar uma mulher de lá e colocar para Isaac, para que o Deus de Isaac fosse o Deus da sua esposa, e não que Isaac fosse contaminado para os deuses daquela região. Ou seja, aqui fala no sentido ali de impureza, no sentido ali de não devemos buscar um lugar impróprio para um cristão. Não devemos buscar uma mulher numa balada. Não devemos buscar, para as mulheres não devem buscar um homem num lugar que não é impróprio.
num lugar que não se deve buscar. Tem gente que fala que vai para boate, cristãos que falam que vão para boate para fazer evangelismo dentro da boate. Ok, você pode fazer evangelismo lá, mas aí tem gente que começa a namorar pessoas da boate para falar que vai converter o rapaz ou a moça. Namoro não é ambiente evangelístico. Namoro é para duas pessoas com o mesmo propósito buscarem a Deus. E não com duas pessoas com propósito diferente de uma tentar converter a outra para o seu caminho. Então, Abraão é muito claro: o filho não deveria voltar para a terra natal, uma terra que era cheia de paganismo, cheio de idolatria. Nós devemos ser santos, ou seja, separados para Deus. Terceiro ponto: Rebeca foi achada através de oração. Olha o que o Senhor de Abraão fala. Então orou: Senhor Deus do meu senhor Abraão, dá-me nesse dia bom êxodo e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado dessa fonte e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser: por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela responder: bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. Então aqui Abraão manda o seu servo ir buscar a esposa para o seu filho, e aí o seu próprio servo de Abraão, ele ora ao Senhor de Abraão. Ele fala: Senhor Deus do meu senhor Abraão. Ou seja, Rebeca foi achada através de oração. A gente quer achar um cônjuge, seja uma esposa ou um marido para as mulheres, essa busca deve ser em oração. Só Deus pode nos dar um cônjuge segundo o coração dele. Só Deus pode dar uma esposa para um rapaz segundo o coração dele. Somente Deus pode dar um esposo para uma mulher segundo o coração dele. Então, toda busca deve ser através de oração. Foi isso que o servo do Senhor, o servo de Abraão, fez. Ele orou a Deus, ele pediu a Deus êxito nessa busca dessa jovem para ali o filho do seu Senhor. O quarto ponto: quando a oração é respondida por Deus, a concordância de todas as pessoas próximas. Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Está lá em Gênesis 24, do verso 50 a 51. Quando o servo de Abraão, ele conhece Rebeca, ele ora para Deus e ele vê que a oração dele foi respondida, ele revela quem ele é, ele conhece os pais ali de Rebeca, e ele fala: olha, o meu senhor, ele veio de uma terra distante, lá da terra de Canaã, ele era parente de vocês, ele é irmão de Naor, e ele quer uma esposa para o seu filho. E eu orei, pedi a Deus, e Deus me indicou, me deu uma direção que seria Rebeca. Agora eu quero uma autorização de vocês para levar Rebeca para casar com o meu senhor, com o filho do meu senhor. Eu quero levar Rebeca para casar com Isaque. O que o seu pai e o seu irmão disseram, né? Labão pai e Betuel irmão. Vem dizer assim: isso vem do Senhor. Aliás, Labão irmão e Betuel pai. Isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca. Leve-a com você e que ela se torne a mulher do seu Senhor, como disse o Senhor. Ou seja, a oração é respondida e houve concordância. As pessoas que estavam ali ao redor concordaram com a oração feita. Ou seja, quando você ora, as pessoas irão. Quando você ora e Deus responde que aquela sua oração foi respondida, que aquela sua oração está tendo êxito, as pessoas que estão ao seu redor irão corresponder à sua oração. Ou seja, os seus pais irão autorizar. Aqui no caso, o pai e o irmão de Rebeca responderam sim, falaram assim: isso é do Senhor mesmo, isso é de Deus mesmo, pode ir, pode levar ela. Se a gente não tiver a bênção dos nossos pais, por motivos fúteis, né? Se não for motivo, se for só motivo fútil, eu não gosto porque ela não é o padrão de beleza que eu queria. Se os pais disserem isso, é claro que a gente não deve obedecer nesse caso se for um motivo fútil, mas se for motivo graves, se os seus pais tiverem um motivo graves contra o seu futuro cônjuge, a gente não deve entrar nesse relacionamento. A gente deve entender que a gente tem que
um dos mandamentos de Deus é o que? A obediência aos pais. E para casarmos também devemos obedecer aos nossos pais. Às vezes os nossos pais estão vendo algo no nosso futuro cônjuge que nós não estamos enxergando. É claro que existem exceções, como eu falei. Existem casos que são fúteis. A pessoa fala, eu não gosto do fulano porque o cabelo dele não me interessa, a cor não é a que eu queria, né? Pode ter vários motivos, mas se for motivos graves, se for alertas que os pais estão te vendo, a gente deve escutar aos nossos pais. A oração, quando é respondida por Deus, ela precisa ter concordância com todas as pessoas próximas. Vai haver um sim de todas as pessoas próximas. Vai haver uma concordância de todas as pessoas próximas. E isso é algo que Deus faz. E o quinto ponto, amar é uma escolha e não um sentimento. Está lá em Gênesis 24, no verso 67. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua de sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Aqui a gente vê, quando a gente vai ler todo o contexto, a gente vê que Abraão pede para que o seu servo arruma uma esposa para Isaac, logo depois da sua mãe Sara ter morrido, da mãe de Isaac ter morrido, e quando ele vê a Rebeca pela primeira vez. A partir do momento que ele vê a Rebeca, ele casa ali com Rebeca, ele leva a Rebeca para a tenda da sua mãe e ele tem relações sexuais ali com a Rebeca. Naquela época a gente tem que entender que não existia cerimônia de casamento como a gente tem hoje. A cerimônia de casamento daquela época era levar para a tenda e ter relações sexuais com ela. E o texto fala que fez dela sua mulher e a amou. Ou seja, Isaac não conhecia Rebeca, Isaac não sabia do caráter de Rebeca, a não ser aquilo que foi lhe contado. Isaac nunca tinha conversado com Rebeca, mas ele a amou, porque amar é uma escolha, não é um sentimento. Às vezes a gente pensa que amar é um sentimento. Ah, eu estou sentindo que eu estou amando hoje. Ah, não, hoje eu não estou sentindo que eu estou amando. Você deve amar o seu cônjuge não por um sentimento. Às vezes você vai ter um sentimento de esganar o seu cônjuge. Seu cônjuge vai pisar na bola, você vai ter vontade de esganar ele, vai ter vontade de dar um murro nele, porque ele fez algo que te decepcionou. Mas isso não vai deixar de você amá-lo, porque o amá-lo não é um sentimento. Hoje eu sinto vontade de amar, amanhã eu não sinto. Amar é uma escolha. Você deve escolher amar o seu cônjuge. Deve escolher amar o seu cônjuge hoje, amanhã, depois de amanhã e até eternamente, até vocês, um de vocês morreram, até Jesus voltar. Amar deve ser uma escolha. Isso muitos dos casais não entendem, por isso que a gente vê divórcios e divórcios, vários divórcios acontecendo, porque simplesmente a pessoa acha que deixou de amar. A pessoa fala, ah, o amor acabou, a paixão acabou. Se amar é uma escolha, ela nunca acaba, porque você escolhe amar todos os dias. Não é um dia sim, um dia não. Não é um dia que você está com vontade de fazer algo e no outro dia você não está com vontade. Não é como ir trabalhar. Hoje eu estou afim de trabalhar, amanhã eu não estou. Hoje eu estou afim de comer doce, amanhã eu não estou. Não é isso. É uma escolha que precisa ser seguida diariamente. Se a gente seguir esses 5 pontos que a gente viu, o primeiro, voltando, vamos relembrar. O primeiro, devemos o quê? A esposa deveria o quê? Ser da mesma família de Abraão, ou seja, não deve ser uma pessoa que provoque o julgo desigual, deve ter o mesmo pensamento, deve ter a mesma visão no sentido ali no contexto de cristianismo. Não deve estar envolvido com o paganismo. Deve ser buscada através de oração e ter concordância com todas as pessoas próximas, principalmente os pais. E por último, escolher amar o seu cônjuge todos os dias. Se vocês seguirem esses 5 pontos, se você seguir essas 5 informações que a gente consegue extrair do casamento, do relacionamento de Isaac e Rebeca, a gente vai ter um exemplo de um bom casamento, que é o tema de hoje, que é o tema desse vídeo de hoje. Amém? Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no nosso canal, siga também as nossas redes sociais. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aí a sua pergunta, tanto aqui no canal quanto nas nossas redes sociais. E não se esqueça, na próxima semana aguardamos por vocês por mais um vídeo da nossa série de mensagens. Que Deus abençoe a sua vida.